Eu fiz uma entrada aqui mais cedo, né? Fiz exatamente para dar um teste para te mostrar. Eu vou sair agora da entrada. Pra vocês verem como funciona o cash out no lucro, porque não compensa continuar. Eu tinha feito uma análise, o jogo ia sair mais de um gol. Que seria. Cadê? Seria o jogo da Rússia. Rússia e San Marino. Eu fiz a entrada. Eu fiz a entrada aqui de mais de 3,5, né? Eu vou sair aqui, que é só para vocês verem. Eu não vou arriscar o capital aqui, eu vou sair só para vocês verem saindo com 6% de lucro, 7 mais ou menos, né? 7% de lucro. Então, estou confirmando aqui, eu não vou continuar. Pode ser que saia gol, mas eu não vou arriscar não. Era para ter saído antes, mas a ideia que eu vou fechar, eu clico de novo para fechar. Vou fechar com 7% de lucro referente ao capital. Ah, não precisava sair não. Mas tá bom. A gente vai analisar as entradas e vai fazer outras novas entradas. Beleza? Tá aqui. Então, isso aqui já foi finalizado. Tá ok. Esse aqui foi uma entrada que eu fiz. Acredito que vocês lembram que eu estava com capital de $300 ontem que eu iniciei. Já dobrei a banca em menos de 48 horas. Com as outras entradas que eu fiz, né? Mas aí contando com vocês, seria 10% ontem, mais os 7% na parte da manhã. Vamos pegar aqui a questão dos jogos para a gente seguir e entender o que eu fiz. Vamos lá. Temos jogos aqui. Beleza. Os jogos que a gente fez. A gente teve o jogo do Vasco. Deixa eu mutar todo mundo aqui. Beleza. Mutar todo mundo aqui, só para vocês entenderem. Então, foi o seguinte. A gente teve, primeiramente, o jogo do... Isso aqui foi um jogo que eu fiz, aleatório. E depois a gente teve esses jogos aqui também, né? Esses aqui foi o jogo que realmente aconteceu. A gente pegou os jogos de 3 horas. Deixa eu ver se eu abro o jogo aqui. Bélgica Chipre parece estar interessante, beleza. Mas vamos lá. A gente vai analisar aqui certinho e ver o que aconteceu. Aqui deixa eu... Esse jogo aqui foi o jogo do... Os jogos que a gente vai entrar agora são exatamente esses jogos aqui. A gente tem Escócia, né? A gente tem Escócia, San Marino, Bélgica e Macedônia. Então, desses 4 jogos aqui, vamos ver se tem uma possível entrada para a gente fazer. A gente tem uma possível entrada, eu coloquei aqui no... Os 4 jogos. 1, 2, 3, 4 aqui. Deixa eu ver esse jogo aqui. Esse aqui foi outro jogo que eu fiz também, que deu certo. Porque às vezes eu jogo os números. Mas os jogos estão todos com a margem alta, de 3, 4 e 5 gols. Vamos ver aqui qual que a gente pode pegar. Se está aqui na nossa análise. Bélgica, Chipre, está aqui. Holanda. Rússia. Beleza. Rússia acabou de marcar mais um gol. Então daria aquela entrada que eu fiz, né? Mas eu não quis arriscar. Preferi sair com lucro. Holanda e Estônia. Eu acho que é um bom jogo pra gente fazer. Vamos ver se tem entrada de 5.5. Tem uma entrada de 5.5. E a entrada de 6.5 está pagando 3%. Só um exemplo aqui para vocês entenderem. Quando você for colocar a entrada, igual eu falei, tá aqui 3% e só corresponde 46%.
Eu vou fazer uma entrada aqui de $200. E quando você for fazer isso, você vai ver que ele vai sumir os 46 e o 3% ele não vai entrar. Então, se eu quiser entrar automático, né, direto, eu tenho que entrar com 2%. Só que tem como eu manter, clicar aqui em manter e mandar atualizar. E quando eu fizer isso, o sistema ele automaticamente ele vai tentar manter, né, ele vai tentar fazer as operações. Caso as operações não aconteçam, eu vou ter que vir na aposta aqui, né, ver a aposta aberta e descer para 2% e mandar atualizar. Seria a forma correta de fazer a entrada. Beleza? Então estaria aqui esse tipo de entrada aqui de 2%. Então correspondeu, daria 2, 3 mais ou menos por cento do capital, fazendo. Lembrando que eu estou usando nessas ordens 33% do capital, né, nessa entrada que eu fiz de 3%. Isso porque eu vi aqui questão de 6 jogos, né, 6 gols. Deixa eu ver se essa análise ela tá aqui. Análise do Holanda. Holanda e Estônia. Que eu já fiz a. É porque ela tá na minha outra tabela. Mas a gente pode até olhar aqui, deixa eu ver. Holanda e Estônia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu preencher aqui. Isso aqui que eu não estou conseguindo tirar. Beleza. Então vamos colocar aqui. Holanda. Estônia. Vou colocar aqui. Então, beleza. Holanda e Estônia está dando a média de 2,75, né? Falar ali de 1, 2 ou 3 gols. Já aconteceu 2 gols na partida. Eu posso analisar, né, com o momento exato do gol para ver. Geralmente o time ele sofre muito no primeiro e vai sofrer mais aqui, aonde no caso a Holanda ela marca muito no 76 a 90. Então tem um grande índice aí de marcar gol no 76 a 90. O jogo agora ele está com 62, né? Ele está com 62. Então pode ser que aconteça esse gol aí para 76, mas a gente está com 6,5. Né? Aqui, para falar a verdade, até uns 5,5 estaria tranquilo. Vou fazer a entrada como se fosse 5,5, a gente colocando 33% do capital, né? Colocando 33% do capital. Isso aí, os 33% do capital poderia ser referente aos seus $250, e aí vai. Você faz a matemática.
Então também pegando 6% da entrada. E é importante, né? Fundamental preencher a planilha. Deixa eu preencher a planilha de resultados, de ganhos, né? Então estamos aqui. Eu tenho que colocar o restante. Vamos ver quanto o jogo está acontecendo. A gente vai jogar só Estônia, que é o único jogo que está aberto. Faz o seguinte, dá 3. A nossa meta hoje é mais um jogo, né? Uma no máximo mais. Seria esse de 3% mais ou menos que vai dar. Pra falar a verdade, vai dar 2 e pouquinho. Eu acho que 2,5, 33. Não, vai dar 2% de lucro, né? Mais o 7 da parte da manhã. Então estaríamos aí fechando com 9%. A gente faz mais uma entrada com 33% do capital para a gente ter um resultado maior também. E aí finaliza o dia. Deixa eu só. Então suspendeu. Mais um gol. Aconteceu um gol aqui. 3-0 para a Holanda. E aí vem aquela questão dos números, né? Então os números aqui da análise. Tava dando 2,75. 2,75. Quando a gente para ver, é um número muito próximo. Se for arredondar, é 3. Então daria 2. Geralmente 3, 4 ou 5. Eu falaria 2, 3 ou 4 gols. Que a margem arredondando 2,75, né? Porque quando aparece um número, eu falo que aquele número pode acontecer um gol a mais ou um gol a menos. Isso com margem de segurança, né? Então no 5,5 a gente está com um gol de margem de segurança. O 6,5 é o ideal, né? Igual no caso aqui, ó. Se a gente pega aqui a questão da Holanda no 6,5, tá aqui o 6,5 aqui foi para 3% de lucro, né? Ainda continua pagando 3%. Então tá bem tranquilo. Eu gosto de fazer uma margem, né, no finalzinho, assim, de como se fosse a cada 10 minutos um gol. Então a gente está perdendo 5 minutos. Na hora que chegar aqui no 70, volto para minha margem de 2 minutos, a cada 10 minutos um gol. Deixa eu só. Agora vamos comparar aqui enquanto o jogo está acontecendo. Vamos preencher a nossa tabela, né? Tabela dos jogos de hoje. A tabela do dia de hoje. A gente teve o jogo às 13 horas. Zâmbia e Zimbabue, né? Zâmbia e Zimbabue, uma média de 3 gols, né? Que poderia sair 2, 3 ou 4 gols. E aqui a gente colocou um underzinho 5,5. Só que aí teria que fazer a entrada para ver na hora, ficar bem atento com esse tipo de entrada de under. Então vamos ver aqui Zâmbia e Zimbabue quanto ficou. Ficou 1-2. Então, 1-2. Batendo a média exata de 3 gols da estatística.
Níger contra Madagascar. Aqui era um over, né? Um over para falar a verdade, é um over 0.5. Só que aqui, como eu estava operando, durante as operações eu mandei para um over 5.5. De acordo com os gols que aconteceram, né? Os gols que ocorreram, você vê o jogo no primeiro tempo, geralmente eu espero a confirmação, e conforme a confirmação do jogo, eu faço a entrada, né? Então geralmente eu espero um pouquinho para ver se confirmou. Então tá aqui, Niger e Madagascar, ficou de 2-6. 2-6, beleza. 6 para Madagascar. Agora o outro jogo aqui, né, que a gente pegou foi o jogo do Marrocos. Jogo de Marrocos. Então, Marrocos. Não, foi outro jogo. Marrocos versus Guiné, beleza. Foram. O jogo não apareceu aqui. Nesse jogo eu fiz a entrada. Deixa eu... Acho que ficou. Deixa eu ver aqui. Marrocos e Guiné, encerrado 3-1. Então foi 3-1. A gente tem aqui outro 16 horas. Tem que olhar aqui também. Muito jogo que não saiu. Deixa eu só pegar os que não. Os que estão aqui. E depois eu verifico os que não estão aparecendo ali no Academia da Aposta. Aqui. Então, amistoso, 15 horas.
Beleza, aqui foi 1-0. Outro jogo, Líbia e Tanzânia, Copa África. Líbia e Tanzânia. Deixa eu ver aqui. Aqui 75, né, conforme a estatística que eu falei com você. Agora tem 15 minutos para sair 2 gols. Então tá dentro dos números. Então vamos aguardar. Pegar a entrada maior. 5.5, né, que está na margem. Vou pegar aqui, deixa eu ver se... 16 horas. Líbia e Tanzânia de 2-1. Guiné e Tunísia. Vamos ver aqui. Então a gente teve... Guiné e Tunísia ficou... Era 1. Agora... Eliminatória Eurocopa. É os jogos que estão acontecendo. Vamos lá, agora a gente atualiza aqui. A Escócia tá de 2-1 por enquanto. San Marino e Rússia 0-5. Bélgica 6-1. Macedônia e Israel 1-0. E a Holanda é o jogo que a gente está fazendo até o momento. Então, pegando aqui os jogos de... Falta só esse.
Tentar achar aqui. Você acha o jogo de hoje? Então tá aqui. Jogo de hoje, então 1-0. Então jogo terminado. Ficou de 1-0. Então, vocês conseguem ver a questão das análises, né? Então esses jogos aqui, esse já terminou. Terminou com lucro, né? A gente colocou o under 5.5. E outra coisa que eu acho interessante, pessoal, é que vocês conseguem ver as entradas, né? Quando você for olhar as entradas, você consegue ver igual os 5.5, qual que foram os momentos que bateram, né? Qual que foram os momentos que já alcançaram, né? Então o 5.5, ele no início, ele começou pagando 25%. Tá vendo aqui um exemplo? 25, chegou a 50, chegou até a quase 100% de lucro do capital. A questão de volume, né, de quanto que correspondeu. Então você consegue fazer essas análises aqui, olhar os gráficos, né, igual eu falo com o trader, a vantagem é essa, que você passa a usar o gráfico ao seu favor e entender. Lembrando que aqui agora a gente está com 81 minutos, Holanda 4, Estônia 0. Geralmente o que acontece? Quando chega no limite de 5.5, eu não gosto de esperar, né? Então aqui deu 78, geralmente a cada 10 minutos eu considero um gol. O nosso limite é acontecer 5 gols, então se chegar no intervalo com 5 gols, ótimo. Faltando acontecer um gol para bater os 5, para mim tá tranquilo. Eu não gosto de arriscar quando acontece 5.5. Tipo assim, já deu 5 gols e aí eu continuo. Porque qual é o risco de passar, de acontecer 6 no intervalo? E acontece. Entendeu? Às vezes a pessoa, meu, tá no. Igual o Pedro hoje comigo. Já tá no acréscimo aqui, tá pagando 5% para não acontecer mais nenhum gol. Posso entrar? Eu falei, se entrar, corre um grande risco de você levar um prejuízo. Eu prefiro estar na minha margem de suporte e resistência. A minha segurança, ela acontece com 5.5. Chegou o 5.5, eu já saio fora, mesmo que no prejuízo. Eu recupero depois, recupero amanhã, entendeu? Eu não arrisco o meu capital. Deu 5.5, para mim tá ótimo. Aquela hora a gente entrou na entrada dos 6.5, foi a que a gente fez aqui, questão de análise. 6.5 tá super tranquilo. Olha lá, suspendeu, né? Suspendeu o jogo de novo. Vamos ver o que aconteceu aqui. Suspendeu. O jogo voltou. Tá de boa, porque geralmente o que acontece? Quando ele chega no meu limite, eu não fico esperando. Entendeu? Eu prefiro sair fora, prefiro perder, às vezes, ele que seja um valor, mas não arriscar o meu capital. A gente pode estar olhando a questão das análises aqui. Eu passei o aplicativo para vocês do Bet365, a gente pode estar usando ele agora, né? Porque ele vai mostrar a questão do gráfico. Depois eu vou fazer um videozinho explicando. A gente está com 68% de posse de bola
né, da Holanda. Então, ela está muito forte ali, só 32% da Estônia. Isso é desde o início do jogo. Então, a questão das análises que eu faço, eu gosto de seguir bem, de não correr risco, e ir para os acréscimos podendo sair 1 ou 2 gols. Se chegou nos acréscimos, no 0 a 0 ali, se acontecer um gol você perde, não fica. Não fica. É melhor você sair no prejuízo do que manter e perder o lucro, entendeu? Então, geralmente por isso que eu falo que às vezes a tendência é que a cada jogo fica mais fácil a gente bater a nossa meta de 5, 10% dia, porque o capital ele vai aumentando. Então, ficar aqui atento, né? Abrir aqui o celular, deixei ele aberto do lado para que eu possa fazer as operações, analisar os sites aqui sem correr risco. Lembrando aqui, deixa eu só fazer uma questão do extrato da conta. Eu quero visualizar, só para preencher, né, como a gente está trabalhando com beleza, aqui ó, só para ver a questão do foi 400, né, que eu marquei lá, que deu acho que 7%, deixa eu ver aqui. Os $400, 7%, então depois eu coloquei 328 para ganhar 28%. 328 para ganhar 1,28%. Isso aqui eu estou colocando as minhas análises, pessoal, mas não quer dizer. Depois eu vou colocar só as suas, entendeu? Isso aqui é só porque eu tenho controle do capital que eu fiz hoje. Depois eu coloquei $100, 133. 1,33. Depois eu coloquei 46 para ganhar 1,52. 68 para ganhar 1,67. 1,67. E aí eu voltei para as operações pequenas, né? As operações de ganho pequeno, de 3%. E aqui foi 85, 85,48. 85,48. E aqui 75,48 pagando 3%, 1,03. E aqui 414 para ganhar 2%. 414 a 2%. $414 para ganhar 2%. Beleza, então aqui a gente tem o lucro do dia. Beleza. Vou voltar aqui. Ó, aconteceu mais um gol. Então chegou no limite. O que acontece? Quando chega no limite aqui, pessoal, eu não gosto de esperar. Porque eu acho muito arriscado eu entrar, ficar aqui, sabendo que pode acontecer ou não pode acontecer o gol. Então, o que eu faço? Aí é a hora que eu olho mais ou menos. Com certeza vai acabar o jogo e o goleiro, o juiz, né? O juiz ele vai, quero ver quantos minutos que ele vai colocar.
Como o time está de 5-0, pode ser que não aconteça, que ele não dê mais de 1 minuto, então não tem motivo para ter mais de 1 minuto, só que aquela questão, a cada minuto que você fica aqui, você corre o risco de perder o dinheiro. Aí eu venho geralmente em salvar o máximo de capital que eu posso. Aqui foi a entrada que eu fiz, eu vou tentar entrar no contra e eu posso tentar ir minimizando o valor. Então, como foi 200 aqui eu perco 38. No caso aqui eu posso descendo, que está descendo, quando ele está descendo eu posso abaixar. Ele foi para 23, foi para 34 dólares, 22, ele foi para 32. Eu vou tentar minimizar o máximo de capital, né? Tentar ir minimizando o máximo de capital, ver até onde eu consigo. Eu tenho que ver onde que a bola tá também, para que se eu possa esperar a estratégia, esperar para ver se vai dar certo ou não. Deixa eu ver aqui quantos minutos teve, que é interessante demais eu saber quantos minutos que deu de acréscimo, mas geralmente eu não fico, deu 2 minutos de acréscimo. Então, é aquela questão, eu corro o risco de perder tudo, que aqui eu vou estar perdendo 33% da banca, ou eu aguardo. Aqui eu posso olhar, a bola está bem no meio do campo, então, tipo assim, falta 1 minuto e 20. Eu não gosto de fazer isso, se for uma estratégia, uma entrada errada, porque quando você faz uma entrada assim, a possibilidade de você perder é muito grande. Quando você chega no limite, não tem. Igual hoje. Hoje eu tive um resultado, um lucro muito grande. Então, hoje, se eu for olhar a análise dos meus números aqui, eu ganhei 255. A minha meta é 20% dia, seria 60 dólares. Então, eu posso perder o que eu estou ganhando. Então, para mim, eu não iria perder, eu posso arriscar e ficar aqui e boa, tudo tranquilo. Mas vem aquela questão, cara, eu continuo ou não continuo? Né? Porque você tem que analisar certinho, igual 9%, eu posso tentar esperar cair um pouco, o máximo possível que eu consigo, para perder o mínimo. Para não perder, igual agora. Agora, se eu sair agora, eu perco só 4 dólares. Então, tipo assim, 4 dólares referente a 200. É muito tranquilo. Então, é um momento que pode sair. Que eu não tenho necessidade de ficar no jogo. Então, vocês, tipo assim, a pessoa ela não tem capital, se ela não teve, a opção agora seria o melhor momento para sair. E não arriscar. E eu, no caso aqui, como já deu 2 minutos, eu vou esperar, né? Vou esperar aqui, mas eu sairia. Se fosse vocês, tipo assim, já sairia antes. Acabou o jogo, então deu certo. Não pode contar com isso deu certo. Se chegou no 5.5, galera, é pedir para perder. Entendeu? É pedir para perder. Então tem que tomar um cuidado muito grande em relação a esse tipo de aposta. Porque aqui ficou bem arriscado, mas deu certo, né? Então deu 1.06 referente a 200 dólares. Então de 200 dólares eu ganhei 1.06. Beleza. Então 1.06. Só que levando em consideração o capital de vocês, daria 2%. 2% mais os 7% de hoje. Então daria 6, 7, 8. 6, 7, 8%. Então vamos tentar pegar outra operação de 2% para a gente finalizar o dia de hoje, porque 8 finaliza 10% também de hoje de lucro. Mas hoje já está tranquilo. Vamos ver se tem jogo para a gente fazer essas análises. Deixa eu só ver aqui. Vamos ver aqui, jogos. Sub-21. O que a gente pode entrar aqui, que está mais tranquilo para analisar e entrar com a estratégia do under, seria esse 6. Esse de 67. 67 minutos, vamos ver aqui. 67 minutos. Não aconteceu nenhum gol.
Vou ver se tem 3.5. Não deve ter. $2.5, pagando 2%. 2% está muito pouco, entendeu? Entra na média dos 10%, a cada 10 minutos um gol, mas aí a gente tem que olhar e analisar para ver certinho a questão de analisar os números do jogo. A gente não analisou isso, então fica inviável. Né? Então isso aqui seria ficar inviável a gente fazer esse tipo de entrada. Ainda mais que não analisou. Então deveria pegar um jogo que tem um tempo maior para analisar. O jogo que dá para analisar aqui, a gente tem o Criciúma em Paraná. Né? Acho que é o jogo que a gente vai fazer a entrada. Vai ser exatamente esse Criciúma Paraná para ganhar os 2% e a gente finalizar o dia de hoje. Finalizando com mais 10%. Os outros jogos aqui, tá tudo... não dá para jogar, entendeu? Tá meio complicado. Tá muito em cima, faltando 7 minutos. Deixa eu ver isso aqui. Vamos ver se acha margem de entrada de 4.5. Aqui, margem de 4.5, para você ver. 13 minutos e 13 minutos, né, para ir para os acréscimos no segundo tempo e tem entrada. Então a entrada seria boa. Só que só 1% só corresponde a $90. Então é para banca pequena. Acabou de acontecer um gol. Suspendeu o gol ou o cartão. Vamos ver o que aconteceu aí. Cartão vermelho. E o 4.5 nem tem mais. E mesmo assim você tem que analisar os números, né? Analisar os números para ver se compensa fazer a entrada. Nem tem agora a entrada que teria só os 3.5. Eu acho muito arriscado os 3.5. Porque para acontecer 2 gols aqui, acaba que o time ainda tomou um cartão vermelho, aí já viu, né? Toma um cartão, vai lá, marca um gol, depois marca o outro. E tem que tomar muito cuidado com essa estratégia, porque ainda mais com o horário. Dependendo do horário que você vai usar, eu geralmente não uso essa estratégia de meio-dia a 4 horas da tarde. Porque são times que marcam muito gol nos acréscimos do segundo tempo. Então, às vezes, você pega ali, faltando sair 2, 3 gols, e no acréscimo ele consegue marcar esses 3 gols. Então, eu fico meio pé atrás. São países onde são quentes, e o pessoal, então, eles ficam poupando energia até o segundo tempo, e no finalzinho do segundo tempo que sai aquele monte de gol. Então, vamos ver aqui. Então, temos... Cliquei aqui no... Fazer análise do Criciúma. Faz a análise do Criciúma e finaliza o dia de hoje. Pega uma bem tranquila aqui, para ganhar esses 2%. Seria uma entrada de 5% mais ou menos, com 33% da banca. Se a gente tivesse colocado 66% da banca, a gente tinha resolvido. Mas é o risco. Eu prefiro não arriscar. É tanto que eu não arrisco capital. Eu sempre brinco com o pessoal, né? Eu falo que o trader esportivo ele não é pouco para você fazer all-in, apostar tudo. Tem gente que coloca tudo, todas as suas fichas em uma entrada. E isso pode dar problema. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Análise do Criciúma e Paraná. Jogo do Criciúma e Paraná.
Então temos Criciúma, Paraná. Série B. Série B. Então, um pouco brasileirão, né? Que não precisa aprender agora, depois eu vou explicar. Vou fazer a análise aqui dos números. Que agora é o que é importante. Seis. Beleza, então tá dando aqui uma média de 2, né? Daria 1, 2 ou 3 gols. A gente pode olhar o momento. Geralmente vai acontecer. Pode acontecer um índice muito forte do Paraná marcar gol de 31 a 45. E ele sofre muito no segundo, no finalzinho, onde que o time marca muito. E aqui pode ser também que marque gol. Então, acredito que nesse jogo super seguro aqui no Paraná, aqui eu acredito que 5.5 não chegue. Criciúma tá dando 1, né? 4.5. 4.5 tá tranquilo, tá seguro. Seguro assim, entre aspas, né? Então a gente tem um jogo que tá dando uma média de 1, 2 ou 3 gols. O 4.5 é a nossa primeira margem de segurança. Então a ideia é analisar o jogo, esperar durante o jogo para tentar fazer a entrada, esperar sair um gol para fazer o 5.5, que geralmente deve ter um gol no primeiro tempo. Então, ou se tiver 2 gols no primeiro tempo, para a gente ver como é que fica a questão do, para não correr risco. Eu posso até olhar também, né, a questão do jogo do Criciúma nos últimos jogos, eles não têm, eles competindo também, né, entre equipe. Se a gente for olhar, isso é importante também. Em 2019, o último jogo ficou de 0-0 no Paraná. Então, 3 gols. Então, eu acredito que o 4.5 seria uma entrada boa. Eu vou fazer a entrada de 4.5, certo? Vou fazer a entrada de 4.5, 6%. Fazer a entrada de 4.5 de também 33% de capital. Que no caso aqui, cada um coloque, porque os 3% daria os 2%. E caso precise sair, eu aviso vocês no grupo. Ok? Então a gente dispara a mensagem aí para o pessoal sair. Mas eu acredito que aqui não vai dar problema não. Aqui está bem tranquilo a questão do jogo. Tá bom? Então vamos só confirmar aqui a nossa planilha de resultado. Eu vou... Dia anterior, ontem, a gente fez 10%, a gente não jogou, a gente fez análise desses jogos, mas não ocorreu as entradas, então a gente vai excluir e só vai manter
os jogos de hoje. Tá aqui. Beleza. Excluímos a linha e vamos manter só os jogos de hoje. Para ver se hoje a gente teve algum hedge. Então, Marrocos e Guiné. Entrada de under 5.5. Também 5.5. Bateu certinho aqui todas as análises. Então, se a pessoa tivesse só seguido a estratégia, teria acertado. Líbia e Tanzânia, Copa da África. Vamos pegar aqui. Escócia. Deixa eu ver. Rússia. San Marino. O over 1.5. Bateu certinho. Questão da Bélgica. Foram os únicos dois que eu coloquei a questão de over. Eu tinha colocado aqui Israel, um over 0.5 e um under 6.5. Deu 1-0. Então, qualquer uma das duas entradas daria certo. Então, aconteceu um gol. Holanda. Essa foi a que a gente fez, né? Holanda e Estônia, não vou contar com a operação, porque não estava na tabela, a gente fez agora. Só o Criciúma e o Brasileirão que a gente vai fazer. Deixa eu Madagascar. Essa é uma questão que eu fiz, então nem entra em vocês aqui, mas deu certo o over. Escócia e Cazaquistão. Deu um over 0.5 e um under de 6.5. Deu certinho também. Lembrando que quando a gente fala over é que é mais, viu pessoal? E under é menos. Então ocorreu mais de 0.5 e o under é que menos de 6.5. Líbia e Tanzânia, 2-1. Tá aqui. Líbia e Tanzânia. Só pegar aqui. Copa da. Isso aqui foi uma entrada que eu fiz do Cruzeiro e Avaí também, que deu certo ontem. Não entra para vocês. Então vamos pegar aqui. Líbia e Tanzânia.
Isso aqui era um under, né? Mas acabou que nem colocou aqui. Deixa eu excluir, já que a gente não adicionou. Guiné e Tunísia. Vou jogar aqui. Deu 1-0. Dentro dos under 5.5, pegando o início do jogo. Zâmbia e Zimbabue. Que foi a questão dos under 5.5 também. Então hoje todas as entradas que a gente fez, né? Todas as entradas aí deram certo. E agora a gente vai fazer a última, que é a questão de Criciúma e Paraná. Lembrando que a gente tem uma... Eu foco muito no... Eu prefiro ganhar pouco do que não ganhar nada. Né? Então, geralmente o pessoal eles acham que o trader esportivo é sorte. O povo faz algo, um monte de entrada mirabolante e começa a apostar. A questão minha é número. Eu vou pelos números, até mesmo para não errar. Então tem aqui, acho que eu não coloquei os 153. Não coloquei, né? Não, coloquei 200, 6% aqui. Não precisa não. Fechou 6% aqui. Beleza. E a outra entrada é de 200 para finalizar o dia. De 1.06 também. Então tá vendo que a tendência é cada dia aumentar. Por isso que eu falei que existe piso e não teto, né? Então o meu piso, no meu caso, é $60 dia. Que seria 20%. No caso de vocês, são 5% a 10%. Mas como eu faço às vezes mais operações, eu faço testes, então é tranquilo. Mas aqui vocês veem, eu comecei com $300 ontem, fiz os vídeos com $300, vocês podem acompanhar. E hoje está aí, batendo 100% do capital. Em somente 2 dias de operação. Né? Então as operações têm o dia de amanhã. É claro que eu não opero, eu falo quando a gente vai fazer as operações, não tem que ser essa loucura de lucro muito grande, só que hoje foi um dia atípico onde tinha várias entradas interessantes para fazer, né? Tinha várias oportunidades de entrar. Então hoje foi um dia que foi um dia bom. Vai ter dia ruim? Sim. Então um dia bom ele vai ser melhor do que o dia ruim. Então você tem que compensar. É geralmente o que eu faço. Então eu compenso o dia ruim com um dia bom. Então hoje eu fiz umas operações a mais. Só para vocês terem ideia, se for olhar, foram tá fechando quase 279, quase 100% do capital em um dia. Olha que loucura. Do capital que eu iniciei, tô fazendo quase 100% dele em um dia. Em apenas um dia. Vamos voltar aqui. Eu acho que... Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer? Acho que o bate-papo tá cheio, né? Espera aí.
Nem vi as mensagens aqui do povo. Posso colocar 33% no jogo da Holanda. Hamilton, fiz a aposta com menos de 5 com odd de 1.4. Coloquei 1 no meu capital e o lucro do momento está negativo. Isso é normal? Quando você entra com a entrada fica errado mesmo, viu, pessoal? Hamilton, fiz a aposta em menos de 5.5 gols com odd de 1.4. Coloquei. Quando entra, toda vez que você entra, vai entrar negativo. Eu vou explicar isso aí para vocês. Hamilton, poderia só falar aí qual a operação que está, só para ver se fiz correto. Não, já foi já. Minhas operações no jogo da Holanda está negativa. 5 necessariamente. Minha net caiu, já deu entrando no jogo. Criciúma. Under 4.5, valeu. Beleza. Alguém saiu com perda aí, gente? Nessa entrada? Nessa da Holanda? E no caso, teve gente que conseguiu entrar ali com uma entrada de 40%, 1.4. Depois coloca aí, por favor, aí. Beleza. Então, não consegui entrar na hora, então deixou. Beleza. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Internet caiu. Vamos lá então, só para vocês entenderem. Quando vocês fazem a entrada. Geralmente, quando você faz uma entrada, pessoal, a entrada está aqui, ó, 6%, beleza? Eu entrei com 6%. Só que se eu quiser sair agora, eu vou perder 1%. Tá vendo? Por quê? Porque aqui é a favor que é contra. Então, contra está aqui esses 7%. Então, era como se eu estivesse querendo sair. Se eu quiser sair agora, só teria o 1.07. Por isso que eu fui abaixando aquela hora. Eu estava esperando ele cair. Então, se eu colocasse 200 aqui, ó, eu estaria perdendo 1%, que seria equivalente a 2 dólares. É impossível você entrar agora e já sair no positivo. É impossível. Estou falando questão do under. Quando é over, você entra e acaba que sai um gol, beleza, vai para o positivo. Mas no caso das nossas entradas, não. As nossas entradas não ocorrem dessa forma. Entendeu? As nossas entradas, elas vão... vai entrar com negativo, porque a gente está entrando a favor do tempo. A cada minuto que passa, o nosso saldo ele vai ficando positivo. Entendeu? Então a gente vai fazendo exatamente dessa forma. Ele vai ficando positivo conforme os minutos de gol. Você vai perceber que aqui vai ser a mesma coisa, no 4.5. Por quê? Porque quando a gente pega o jogo do Criciúma, aqui ó, tem uma possibilidade até alta do time da casa, né, marcar gol no 0-15, no 31-45. Só que o maior índice dele é no segundo tempo. Só o Paraná que corre o risco de marcar no 31-45. Mas também corre o risco de sofrer aqui também, mas olhando as análises, pode ser que aconteça um gol nos 31-45. Seria mais ou menos o mais provável. Então vamos supor que os primeiros 15 minutos não aconteça. A cada minuto que passa, eu estou ganhando dinheiro. Entendeu? A cada minuto é um lucro que eu vou estar obtendo. Então é interessante que eu falo que sempre é bom a gente fazer a questão dos números por causa disso. Porque geralmente as pessoas, quando vai fazer a questão do Criciúma e Paraná, eles vão fazer uma análise da seguinte forma: eles vão pegar aqueles dados, porque os traders eles vão pegar o máximo de informação, ele vai pegar aqui uma média falando que está saindo dois gols, então ele fala, cara, então vai sair um over 0.5. Então ele vem entrar aqui no Criciúma, geralmente ele vai pegar aqui um over de 1.5 para ganhar 13%. Tá vendo? Então ele acredita que vai sair um gol, ele entra no 3.5, no 0.5. Então ele coloca aqui entradas
que os números falam, mas tipo assim, a possibilidade é muito grande. Porque, igual eu falo aqui, olha para você ver. Quando a gente pega a nossa tabela já fala a questão do percentual de risco. Essas entradas aqui de 28, 33, 52, 67, isso aqui são entradas de trader depois que eu analiso tudo. E também são entradas tipo assim, de capital, que eu não vou ficar colocando capital muito alto. Você pode ver que quanto maior a entrada, menor o capital. Fiz uma entrada de 46, fiz uma entrada de 68. Só que geralmente minhas entradas são altas, são 300, 400. Na hora que eu pego um valor menor, tipo assim, quanto maior o risco, menor o meu capital. E a tabela aqui, ela mostra exatamente qual é o risco. Geralmente eu gosto de pegar de 94% de chance. Então eu não gosto de trabalhar abaixo de 94. Entendeu? Abaixo de 94 é arriscado, que são 7%. Entendeu? 7% já é meio arriscado. Eu gosto de pegar 5%, 4%, 3%. Eu prefiro pegar valores menores, mas ter um resultado de êxito maior do que entrar numa operação dessa de 67%. Ah, eu acertei? Sim, acertei. Mas eu não gosto de fazer. Para mim fazer essas operações aqui, eu tenho que estar na frente do computador, eu tenho que analisar os números, tenho que ver como é que está o jogo, se está batendo. Opa, peraí, dá tempo. Então a minha estratégia é olhar a análise dos gols, eu vejo até que hora que o time está marcando gol. Se um time ele teve um índice muito alto de gol no primeiro tempo, só que o índice dele maior é no segundo, opa, peraí, dá para entrar às vezes numa entrada, arriscar um pouquinho mais. Mas arriscar conforme os números. Entendeu? Eu não gosto de ficar ali tentando arriscar algo que eu não sei. Tipo assim, que não tá dentro dos números. Vamos lá. Hamilton, só quero te parabenizar porque até então pensava no trade esportivo apenas como aposta, mas você tem mostrado que realmente tem lógica e que entender os números e estatística faz toda a diferença. Tem como mandar essa tabela? Essa tabela ela já foi transferida, ela já foi passada para vocês dentro do grupo. Dentro do grupo, se vocês olharem dentro do grupo lá, quando eu atualizei os vídeos, já está lá as tabelas e o link da planilha dos jogos para você acompanhar as estatísticas que eu faço. Ô Christian, o que acontece, cara? O maior erro das pessoas que vai pro trader esportivo é que acha que é aposta. E, cara, não é aposta, são números. Se você seguir os números, as coisas acontecem. É tanto que quando você pega um jogo, deixa eu ver se eu consigo pegar um jogo aqui que tá. Tipo assim, tem uma lógica tão bacana, porque tem cara que é mais maluco. Vamos fazer um day trader, né? Tem cara que geralmente faz day trader. O que o cara faz? Ele entra num jogo, igual ele pega um jogo de futebol, aonde ele sabe que geralmente o gol acontece no segundo tempo. Segundo tempo não. Após 15 minutos de jogo. Ah, o jogo acontece 15 minutos de jogo. Deu 15 minutos, acontece um gol. O que o cara faz? Ele analisa aqui a questão dos gols, que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Ele vem a questão do 0.5, ele olha a questão das odds no gráfico. Ele olha no gráfico aqui, ó, tá vendo? Ele entra, olha pra você ver, já chegou a valer 7.4. 7.4, agora tá aqui valendo 8.6 menos gol. Olha que loucura. Então, a pessoa ela consegue entrar no 8.6 falando que não vai acontecer gol e ele consegue, às vezes, ter um lucro gigantesco. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Geralmente eu não faço isso porque isso é loucura. Mas eu posso entrar aqui, ó, nesse 8 aqui, e vou entrar com 10 dólares. 10. Deixa eu ver aqui. Eu entrei ali 260, 44. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza. 44. Tá sobrando 44. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar com 44 para vocês sentirem. Eu espero que vocês não façam isso. Beleza? Isso aqui é teste. Porque depois a pessoa vai fazer, vai perder o dinheiro, vai achar que é loucura. Então o que eu faço? Isso aqui é a questão do day trader. Qual que é a ideia do day trader?
Eu estou entrando aqui, caso não aconteça nenhum gol nesse Criciúma e Paraná, eu ganho $320 com apenas 44,79. Essa é a ideia. Só que o que acontece? A cada minuto que acontece o jogo e não marca gol, o meu lucro ele aumenta. Então corre o risco, às vezes, de eu conseguir fazer 100% de capital em 15 minutos de jogo. Em 15 minutos. Por quê? Porque quando você vem aqui, ó, tem trader que ele vai usar essas análises, ele vai usar os gráficos. Ele vai usar exatamente os gráficos, beleza? Ele viu que começou aqui que teve 1% probabilidade. Ele vai olhar a questão do volume de compra, né? Qual que foi o volume de compra que teve em cada ordem. Então teve um volume muito grande aqui no 5, quando estava pagando 1 por 5. Então ele começa a olhar essa questão do capital igual a quê? 400%. 400% 1 por 5, o cara fica maluco. Ele começa a olhar a questão dos volumes e ele começa a tacar dinheiro, taca dinheiro, taca dinheiro. Ele olha o volume, né, das transações, ele olha que o volume, teve gente que entrou com 15, $155 em 8.2, 463 por 8.4. Você começa a perceber padrões, né, de jogo. Isso aqui foi uma pessoa que entraram com mais, isso aqui foi uma pessoa que entraram contra. Olha aqui. Teve um cara que entrou com $1.041 no contra. Aposta contra. Então, olha para você ver como é que às vezes o cara que é trader, ele trabalha de forma esperta. Abri uma aqui, ó, de 1.000. 1.000%, o cara tacou $5, gente. Por que ele tacou $5? Porque esse de 1.000, na hora que entrou, na hora que veio para cá para 9, ele já ganhou lucro. E ganhou um lucro grande. Vocês vão ver isso exatamente quando eu entrar. Eu entrei com 8.6, agora já está pagando 9. Mas vamos supor que se eu tivesse entrado pagando 10, um exemplo, né? Um exemplo que tivesse entrado pagando 10 e agora ele conseguiu chegar a 5. Pô, eu coloquei $44. Eu saio da ordem ganhando 155. Sem o jogo terminar. Então tem geralmente trader que ele fica esperando dar essas loucuras aqui para ele pegar, para comprar, tá aqui, ó. Apareceu ali um número exorbitante de 1.000, 1 por 1.000, o cara virou, peraí, vou pegar aqui e colocar $5. Vou pegar $5 aqui para ir contra, porque se eu jogo $5 aqui contra o time, vai dar um valor gigantesco. E aqui foi o que a gente fez. Eu entrei com mais de 0.5, né? Vamos pegar ele aqui, ó. Mais de 0.5 foi o que eu falei. Não, para me falar a verdade, eu entrei com menos. Menos 5.5. Então, menos 5.5, você consegue ver aqui as entradas. Que entra 115, 400 e poucos. Isso aqui são os valores contra que tem. Eu vou só esperar um pouquinho do jogo, 15 minutos, eu saio fora. O jogo vai começar agora, daqui 5 minutos. E daqui a pouco já começa a ficar positivo. Toda vez que você entra com a entrada, vai ficar negativo porque a ordem aqui ela está superior à que eu fiz. Ontem, por exemplo, fazendo uma análise com você, tem mostrado que fiz a entrada do jogo no Cruzeiro, bem pequena mesmo, sem pensar em lucrar assim, entender a análise, as estatísticas do gol, time fiz over 2.5, deu certo. Porém, seguindo a análise do time, pesquisa intensa. Isso é muito loucura, viu? Pegar um over, igual você deu 3 gols, exato. É complicado vocês arriscar. Eu não arrisco, eu prefiro jogar no under, o over só quando tá saindo muito gols. Eu fico atento com tudo. Vamos ver aqui se o... Deu certo. Porém, seguindo a análise do time, pesquisando intenso, que cá ficou 0x0. Não saiu gol. Ah, tá dentro. É isso mesmo, ó, não saiu gol. É por isso que eu prefiro o under. Eu prefiro jogar que não vai sair do que vai sair gol. Porque dá pra você ver, dá pra você analisar. Em breve também eu vou estar disponibilizando pro pessoal os jogos em
Os jogos é ao vivo, né? Você conseguir acompanhar. Vou liberar dentro do site. Eu libero o site às vezes para vocês conseguirem assistir os vídeos lá. Eu tinha um curso, né, que eu fazia pro pessoal, então eu disponibilizava os canais lá dentro. Aí eu vou voltar a pegar os canais e disponibilizar. Então você consegue tudo. O ESPN, consigo tudo. Premiere, Sport TV. É só esperar um pouquinho e a gente faz. Vamos esperar o jogo, tá quase começando. Deixa eu ver se esse jogo ele vai ser televisionado aqui. Criciúma tá aqui. Não sei se esse jogo vai ter transmissão. Esperar um pouquinho, talvez vai ter transmissão dele aqui. Falta poucos minutos, falta 3 minutos para começar o jogo. Quero só mostrar para vocês o jogo aqui para a gente subir. Deixa eu só fechar aqui.